Olá pessoal, sou Arthur Barbosa, sou estudante do curso de Sistema de Informação do IFCE Campus Cedro e atualmente eu faço a cadeira de Arquitetura de Computadores. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre memórias computacionais, abrangendo o que é memória computacional e alguns tipos de memória existentes. Vamos lá. O que é memória de computador? A memória ela representa todos os dispositivos que podem armazenar informações temporariamente ou permanentemente, ou seja, os componentes internos que armazenam informações. A unidade básica de memória é o dígito binário, os famosos 0 e 1, que são os dados manipulados por todo o computador. Aí vamos lá, quais os tipos de memória existentes, né? Atualmente existem dois tipos de memória que abrangem praticamente os outros tipos, subtipos de memória. Que a primeira delas é a memória principal, que é uma memória que o processador precisa acessar para enviar os dados. Em muitos casos, sem essa memória, o processador pode simplesmente não funcionar. Ela armazena os dados apenas temporariamente, ou seja, quando o computador fica sem energia ou é reiniciado, perde-se as informações. Elas são acessadas diretamente pelo processador, sem precisar passar por outro local, sendo de alta velocidade e desempenho. Alguns exemplos dessas memórias principais são as memórias RAMs e as memórias cache. A memória secundária, que é a segunda, são as memórias de armazenamento. Elas servem para guardar as informações permanentemente. Sendo assim, somente perde informações quando são formatadas, em arquivos excluídos ou danificados. Essas memórias precisam passar primeiro pelas memórias principais antes de serem utilizadas pelo processador. Geralmente são mais lentas que as memórias principais, mas têm uma capacidade de armazenamento superior. Um bom exemplo disso são os discos rígidos, os SDs, os pendrives e os HDs externos. Dentro da memória principal, temos alguns subtipos de memória. A primeira delas são memórias voláteis. As memórias voláteis, elas precisam de energia para armazenar dados. Ou seja, os dados são perdidos quando o computador é desligado. Elas são fabricadas em dois tipos de tecnologias, dinâmica e estática, sendo que a dinâmica é um tipo de memória que precisa ser atualizada e recarregada constantemente. Já as memórias estáticas, as informações ficam armazenadas durante todo o tempo, mudando apenas durante um pulso de clock novo. As memórias voláteis, elas guardam informações mesmo com o computador desligado, ou seja, nessa categoria enquadram-se também as memórias secundárias. Das memórias principais não voláteis, destacam-se as memórias ROM, traduzidas de memórias de acesso somente de leitura. Das memórias ROMs existentes, podemos citar a ROM, a PROM, a EPROM e a EEPROM. A ROM é uma memória que só tem os dados gravados na fábrica uma única vez. A PROM, os dados dela podem ser gravados pelo usuário apenas uma vez. A EPROM, os dados regravados utilizando-se uma tecnologia de luz ultravioleta. E a EEPROM, os dados podem ser gravados e regravados quantas vezes necessário. Em relação a essas memórias ROM, é importante ressaltar um pequeno detalhe. Essas memórias elas necessitam de uma bateria para manter os dados de usuário gravados para inicializações personalizadas do computador. Caso essa bateria perca a carga ou seja removida, as configurações de fábrica são restauradas. Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar. O vídeo é um pouquinho curtinho, mas espero ter esclarecido algumas dúvidas em relação à memória e alguns tipos de memória. Então, agradeço a atenção e deixo aqui meu salve.